Deuteronômio 8, leremos do verso 1 ao verso 5. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Versículo 4. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus abençoe não somente a leitura, mas a meditação nessa palavra. Que o Espírito Santo derrame graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos desafiando, nos abençoando, nos consolando, enfim, fazendo aquilo que somente Ele sabe fazer, porque Ele sabe melhor que nós mesmos quais são as nossas necessidades, não é verdade? Pois bem, meus irmãos, Oliver Cromwell, o líder político inglês, ele avisou ao artista que pintava o seu quadro que se recusaria a pagar 1 centavo sequer se este quadro não parecesse exatamente com ele. Inclusive, disse ele, com espinhas, com verrugas e tudo o que você vê em mim. É o que parece, esse grande estadista inglês era tão corajoso para posar para um retrato, quanto liderando o exército num campo de batalha. Conosco é diferente, né? A maioria de nós não é assim. Tão valente. Nossas fotos, sem retoques, normalmente elas nos incomodam. Certamente pagaríamos de bom grado para que alguém pintasse um quadro que, quem sabe, melhorasse a nossa aparência, né? Desse um retoque aqui no nariz aqui, ou alguma coisa ali. Pois bem, nessa parte aqui do texto bíblico, se trata de um discurso de despedida. Moisés, então, ele retratou o povo de Israel como esse povo era de fato, ou seja, com seus defeitos, com as suas verrugas, com suas rugas, com tudo, né? Exatamente como eles eram. E era importante para a vida espiritual deles que Moisés fizesse isso. Sabe por quê? Pois um dos primeiros passos para a maturidade é aceitar a realidade, ou seja, as coisas como de fato elas são, e tomar uma atitude em relação a ela. Na verdade, nós precisamos nos ver com os olhos de Deus e, por sua graça, nos tornar o que podemos ser em Jesus Cristo. Vejam bem, meus queridos, esses israelitas aqui, eles eram filhos do deserto. Na verdade, a grande maioria, eles não faziam parte daquela geração que havia saído do Egito. Lembram-se? Deus jurou que aquela geração que havia saído, eles não entrariam, com exceção de Josué e Caleb. Nem Moisés pôde entrar. Moisés contemplou a terra de longe. Então, eles eram filhos do deserto, e eles agora estavam prestes a entrar nessa terra prometida, conquistar essa terra e desfrutar de tudo isso que essa terra, então, proporcionou. Interessante, né, que agora esse povo, olha que coisa linda, esse povo,
cujos pais outrora plantavam para os seus senhores, esse povo agora, esses filhos do deserto, eles iriam plantar. Só que eles iriam colher para eles mesmos. Eles iriam edificar, mas eles não iriam edificar para os seus senhores, eles iriam edificar para eles mesmos. Eles iriam cuidar, criar animais, rebanho, mas para a subsistência deles, e não mais para os seus senhores. Olha só que coisa tremenda, olha só que mudança que estava havendo na vida desse povo. Mas havia 3 elementos essenciais para que eles conquistassem e desfrutassem a terra prometida. Em primeiro lugar, meus irmãos, eles precisariam ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, eles precisariam lembrar-se dessa palavra. E em terceiro lugar, eles precisariam obedecê-la. Esses elementos ainda são essenciais para a nossa caminhada hoje com o Senhor. Meus irmãos, ao trilharmos o caminho proposto pelo Evangelho, nós jamais podemos fazê-lo sem a orientação de Deus, sem a sua proteção e sem a sua provisão. Sendo que uma boa memória, ou seja, lembrança daquilo que Deus fez, também, com certeza, nos ajuda, nos ajudará. Aqui nos capítulos 8 e 9, Moisés ordena pelo menos 4 vezes para que o povo se lembre. Aqui no capítulo 8, versículo 2, ele diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu. No versículo 11, ele vai dizer: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, deixando o seu Deus de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e seus decretos que hoje lhe ordeno. E ainda no versículo 18, mas lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois Ele é o Deus que capacita vocês. Ainda aqui no capítulo 9, versículo 7, falando ainda da lembrança, ele vai dizer: lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor. E no versículo 27 do capítulo 9, ele vai dizer: lembrem-se de seus servos Abraão, Isaque e Jacó. E em 4 ocasiões, Moisés então admoesta o primeiro a se lembrar, né? E agora esse admoesta o povo a não esquecer. Aqui no capítulo 8, no versículo 11, né? Ele diz: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Verso 14, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor. Ainda aqui no versículo 19, mas se vocês se esquecerem do Senhor e seguirem outros deuses. E finalmente, capítulo 9, versículo 7, ele vai dizer: lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor. E o apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, lá na segunda carta que ele escreve, ele vai dizer o seguinte, ele dedica parte dessa carta para lembrar o seu povo, os destinatários daquela carta, e consequentemente para nós, daquilo que os apóstolos haviam ensinado. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 12, ele diz: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes dessas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, quando estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sempre sejam capazes de lembrar dessas coisas. Como eu disse, meus irmãos, anteriormente, o povo, eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. E não era a intenção, não era o desejo de Deus que esse povo entrasse de qualquer jeito.
juntamente com essa entrada, juntamente com essa conquista, Deus queria levar o seu povo também ao amadurecimento. Moisés, então, ele ressaltou 4 ações que Deus realizou por Israel e que realiza por nós mesmos. Quando ele procura levar-nos à maturidade, a fim de preparar-nos para aquilo que ele tem planejado para nós. Assim, meus queridos, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre a seguinte ideia: ações que Deus realiza em nós para o nosso crescimento. Ações, atitudes, atos que Deus realiza na minha, na sua vida, para o meu, para o seu crescimento. E a primeira ação de Deus é que Deus nos prova. Versículos 2 e 3 diz assim: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná. Uma maneira que Deus utilizou para provar os israelitas foi humilhando-os através da privação dos alimentos. Uma das maneiras que Deus utilizou para provar esse povo. Deus sabe exatamente o que se vai dentro do meu coração, o que vai dentro do seu coração, ou seja, Deus sabe o que se passa no coração dos seus filhos. Mas nem sempre os seus filhos sabem, ou nem sempre os seus filhos ou querem saber. Lá em Apocalipse 2:23, João vai dizer: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, Deus não somente penetra profundamente no nosso ser, no nosso coração, sonda, mas conhece profundamente. E a vida, meus irmãos, a vida é uma escola. Lá no Salmo 92, Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Mas muitas vezes nós não damos conta de qual é a lição até sermos reprovados no teste. Às vezes afirmamos que conhecemos o nosso coração, mas a verdade assustadora é que nós não sabemos exatamente o que há dentro de nós. Basta nós vermos algumas reações, alguns sentimentos, alguns pensamentos que às vezes assustam a nós mesmos. Jeremias vai dizer lá no capítulo 17 que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, meus irmãos, a forma como nós reagimos às provas da vida revela o que de fato há no nosso coração. Especialmente quando essas provas incluem experiências do dia a dia, experiências da vida diária. Em várias ocasiões, o povo de Israel viu-se faminto, viu-se sedento, viu-se cansado, e foi nesses momentos, exatamente nesses momentos, que eles se tornaram irritáveis e críticos. O diabo, nosso acusador, ele nos tenta para extrair o que de pior há em nós. Mas Deus, ao contrário, ele nos prova para extrair o que melhor há em nós. Quando Deus permite uma circunstância difícil para nos provar, nós podemos ter 2 atitudes: confiar nele e amadurecer, ou podemos tentá-lo e ficar ainda mais infelizes. A diferença entre uma e outra está em crer nas promessas de Deus, em confiar que o Senhor cuidará e nos conduzirá ao longo de todo o caminho para a glória do Senhor. Para a sua glória, primeiramente, e depois para o nosso bem. E Tiago vai dizer com relação às provações: bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que
o ama. Mas ainda uma segunda ação que Deus realiza em nós para o nosso crescimento, conforme o versículo 3. O versículo 3 vai dizer que ele nos ensina. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para mostrar-lhes, para ensinar-lhes. Então, primeiro, Deus privou esse povo de alimentos. Mas Deus tinha uma intenção ao fazer. Ou seja, para ensiná-los a depender exclusivamente dele. E para eles aprenderem que não bastaria apenas o pão para sobreviver. Durante a jornada do povo pelo deserto, tem uma expressão linda lá no Salmo 78, verso 25, diz assim que Deus enviou o pão dos anjos. Pão dos céus, né? Mas lá no Salmo fala pão dos anjos, né? Todas as manhãs, para ensiná-los a confiar nele em tudo que precisasse. Porém, meus irmãos, o maná era mais do que um sustento físico, do que um sustento diário. O maná, coisa linda, na verdade, ele era um símbolo do Messias vindouro. Lá em João, né, João 6,35, diz que Jesus é o pão da vida, ou seja, o pão que desceu do céu para alimentar a mim, para alimentar a você. E quando Jesus ele foi tentado por Satanás em transformar as pedras em pão, ele citou exatamente esse texto, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então, ele mostrou que a palavra de Deus, meus irmãos, é o pão de Deus, pois nos alimentamos de Jesus quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Então, o Senhor estava ensinando os israelitas a buscar nele o pão de cada dia, conforme Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. E é interessante, né? Porque o pão era dado de manhã. Então, eles tinham a oportunidade de começar o dia meditando na palavra, na promessa, na providência de Deus. Ou seja, aqueles que obedecessem a Deus na responsabilidade diária de recolher o maná, eles estariam mais propensos a obedecer aos outros mandamentos do nosso Senhor. Interessante? Preste atenção. O nosso relacionamento com a palavra de Deus, né? Com essa palavra, com a mensagem que essa palavra traz a nós, ou seja, o maná de Deus, indica o nosso relacionamento com o Deus da palavra. Então, o nosso relacionamento com Deus, o Deus dessa palavra, o Deus dessa mensagem, é medido também pelo relacionamento que nós temos com essa palavra, com a sede, com a fome que nós temos com essa palavra. Mas ainda uma terceira ação, que segundo esse texto aqui, Deus revela para o nosso crescimento. Versículo 4, e lá no capítulo 29, versículo 5, vai dizer uma coisa linda. Sabe o que é? Deus cuida de nós. Deus cuida daquele povo, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Versículo 4, olha que coisa linda. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Ainda lá no capítulo 29, versículo 5, ele vai repetir a mesma coisa, ele vai dizer o seguinte: durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. É milagre de Deus. Pode, durante 40 anos, com o mesmo calçado, com a mesma roupa, isso não gastar. É milagre, é providência, é cuidado de Deus. Ou seja, então Deus não apenas alimentou os seus filhos, os israelitas, com o pão miraculoso, cada manhã, cada dia, mas diz esse texto que guardou as roupas que vestiam de se desgastar e os seus pés de inchar. As três perguntas mais prementes da vida da maior parte das pessoas
o que comeremos, o que beberemos e o que iremos vestir. O Senhor, então, meus queridos, ele sustentou essas necessidades desse povo durante os 40 anos. E Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, também vai dizer que para nós não nos preocuparmos com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir, porque se Deus sustenta os passarinhos que são menos preciosos para Deus do que nós, por que Ele não iria cuidar de mim? Por que Ele não iria cuidar de você? E Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sabe por quê? Porque ele tem cuidado de vós. E Jesus vai dizer, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus não envia pão, água e roupas miraculosamente, né? É a nossa porta todos os dias, mas Ele nos dá trabalho. Ele nos dá capacidade para gerarmos renda, de modo que possamos comprar aquilo que nós precisamos. Aqui, em Deuteronômio mesmo, no capítulo 8, no verso 18, ele vai dizer o seguinte, olha, mas lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, mesmo Deus, que supriu as necessidades de Israel, sem usar meios humanos, também pode suprir nossas necessidades por esses meios. Mas há ainda uma quarta e última ação que, segundo o texto, Deus realiza em nós para o nosso crescimento. É uma palavra que a gente normalmente não gosta muito, não. Está no versículo 5, que diz, Ele nos disciplina. Diz o seguinte, saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus tinha tanto amor por esse povo que ele tratava Israel como seus próprios filhos, a quem ele muito amava. Lá em Êxodo, capítulo 4, lá em Osés, diz algo lindo, diz assim, que Israel é o meu filho primogênito. Depois de anos de escravidão no Egito, os israelitas, meus queridos, eles precisavam, então, agora aprender o que era a liberdade e usar essa liberdade com responsabilidade. Normalmente, quando nós pensamos em disciplina, nós apenas como nós, às vezes, imaginamos apenas como castigo pela desobediência. Mas disciplina inclui muito mais do que isso. Na verdade, a disciplina é a preparação da criança para as responsabilidades da vida adulta. Um juiz castiga justamente um criminoso, condenando-o, né, a fim de proteger a sociedade e de preservar a lei. Mas um pai, uma mãe, disciplina seu filho em amor, com a finalidade de ajudar essa criança a amadurecer. Na verdade, a disciplina prova que Deus nos ama e que nós somos seus filhos, que nós somos membros de sua família. E ao pensar, então, em como o Senhor disciplina seus filhos, por favor, não visualize uma mãe ou um pai castigando uma criança. Antes, veja um pai amoroso, uma mãe amorosa, desafiando seus filhos a exercer os músculos físicos e mentais, a fim de amadurecerem e se tornarem adultos dignos de confiança. E o segredo para o crescimento durante a disciplina é nos humilharmos e nos submetermos à vontade de Deus. Resistir à disciplina do Senhor é endurecer o coração e resistir à vontade do nosso Pai.
Assim como um atleta em seu treinamento, nós precisamos nos exercitar e usar cada provação como uma oportunidade de crescimento. Não é verdade, Karina? É isso? O atleta não precisa de ter disciplina, né, corredora? É isso, né? Então, nós também precisamos nos exercitar e usar cada provação como uma oportunidade para o nosso crescimento. Então, Deus não somente quis promover o crescimento dos israelitas, mas Deus ele quer promover o seu crescimento, ele quer promover o meu crescimento, conforme eu disse primeiramente, através das provações. Deus nos prova, muitas vezes permitindo que sejamos tentados. Mas o texto bíblico diz que ele mesmo provê livramento, forças, para que nós possamos suportar a provação ou tentação. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humano, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças, mas, pelo contrário, ele providenciar livramento de modo que possais suportar. Então, Deus quer prover o seu crescimento através das provações, mas ele também quer prover o seu crescimento através do ensino. Muitas vezes, Deus nos ensina através de privações, para que aprendamos a confiar exclusivamente nele. E coisa linda também, mas Deus, ele quer prover o seu crescimento, o meu crescimento, através do cuidado. Assim como ele cuidou desse povo, ele cuida de mim, ele cuida de você. Compete a nós, cabe a nós, deixar ele cuidar. O problema é que às vezes nós não deixamos, a maioria das vezes. Como? Lançando sobre ele, conforme diz o texto bíblico, toda a nossa inquietação, toda a nossa ansiedade, todos os nossos fantasmas, todos os nossos medos, porque conforme diz o texto bíblico, ele tem cuidado de nós. E Deus, finalmente, quer então promover o seu crescimento através da disciplina. E o autor aos Hebreus vai dizer algo tremendo. Olha, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês são filhos ilegítimos. Uma outra versão diz, vocês são bastardos. E Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12, diz assim, meu filho, minha filha também, né? Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o seu bem. Então lembre-se, Deus prova, ele ensina, ele cuida, ele disciplina, porque somos filhos amados, somos filhos queridos, e o desejo dele é que nós amadureçamos, que nós cresçamos no relacionamento com ele, conosco mesmo e com as pessoas, com a nossa comunidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa palavra, de uma maneira ou de outra, possa fazer diferença nas nossas vidas.